Louvado seja Deus, estamos aqui na Assembleia de Deus Baixo Soteco. Agradeço mais uma vez, pastor Paulo Sérgio, por me permitir ministrar mais uma vez. Fiquei feliz com esse senhor aí, me fez lembrar também o irmão Nelson Médici, que Deus o tenha, né? Um grande cantor. A maneira como você fala de Jesus é uma coisa maravilhosa. Vou dizer para você que a gente conhece de longe uma pessoa que ama Deus, né? O Nelson Médici, quando ele estava vivo, ele foi um dos poucos evangélicos que falou de Jesus para um ateu como Jô Soares. E Jô Soares não tinha nem como falar nada, porque via um homem convertido, alegre, né? E pouco se importou se ele ia acreditar ou não, se ele ia zombar ou não, que ia ser um cristão, não é verdade, irmão? Ele testemunha de Jesus, ele fala de Jesus, ele não está nem aí para quem vai fechar a cara, quem vai virar a cara, quem vai zombar, né? Porque para muita gente Jesus é um personagem folclórico, mas para nós é o Rei dos Reis e o Senhor, o Senhor. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o irmão Emerson, que vai baixar essa mensagem no futuro. Ele sempre baixa as minhas mensagens, né? E já reuniu aqui com vocês. E também, irmão, gostaria de mandar um abraço para todos que me acompanham pela internet, graças a Deus. Meu canal no YouTube está chegando a 1000 inscritos e no Facebook já atingiu 5.000 pessoas, né? Você que vai me ouvir também pelo Facebook, ou pela página, ou pelas linhas amigas, meu grande abraço. Irmãos, vamos abrir no livro de aos Hebreus, capítulo de número 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Versículos de 7 a... Aliás, versículo de 1 a 3. Eu vou lendo enquanto os irmãos encontram, né? Porque esse Melquisedeque, repita, Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E a igreja sempre em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma figura enigmática, um dos homens que no Antigo Testamento poderia ser comparado com Cristo. Se tem pelo menos, irmão, 3 pessoas que você poderia comparar com Cristo no Antigo Testamento, 4, aliás. O primeiro seria Adão, porque assim como Adão foi o primeiro homem no Antigo Testamento, Cristo foi o primeiro homem no Novo Testamento. Assim como Adão foi pai de multidões, Cristo é pai de multidões também. Porque a partir de Cristo que hoje se inicia uma nova nação, uma nova dispensação da graça. O segundo homem que você poderia comparar com Cristo na Bíblia, você poderia chamar Davi, que assim como Cristo é nosso rei, Davi foi rei no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento costuma figurar Cristo com Davi. Por exemplo, em Jeremias 30 você vê que haveria um Davi que reinaria sobre Israel. É claro que é uma figura do próprio Cristo, do próprio Messias. Outro homem que você poderia comparar com Cristo seria Moisés. Deuteronômio 18, você vai ver que Moisés, ele diz, Deus levantará um profeta como eu. E João, entendendo isso, ele escreve, João, capítulo 1, ele diz que por Moisés veio a lei, mas por Cristo veio a graça e a verdade. E o quarto homem que você poderia comparar com Cristo, como figura de Cristo no Antigo Testamento, seria Melquisedeque. Por quê, irmão? Primeiro, Melquisedeque, biblicamente, é um antitipo de Cristo. Se Cristo é um tipo dele no Antigo Testamento, ele é um antitipo no Novo Testamento. Esse homem, irmão, ele não veio da descendência de Levi. Para você ter ideia, de Abel até Moisés, era o período do alto sacerdócio. Ou seja, todo mundo podia ser um sacerdote, todo mundo poderia queimar uma oferta a Deus. Foi a aliança com os levitas que parou esse negócio. Entendeu? Agora, se você quer ofertar a Deus, você tem que procurar um levita, você tem que ir ao templo, você vai conversar com ele, isso aqui é uma oferta ao Todo-Poderoso. Então, você não pode mais ofertar. Agora, vai passar pelo ministério levítico.
E Melquisedeque diz a Bíblia que ele era morador, e não só morador, como também rei de Salém. Salém, irmão, é um dos nomes de Jerusalém. Hoje, que você vê lá no Oriente Médio, é o Domo da Rocha, uma das representações de anticristo na Terra. Que os islâmicos não concordam com a Bíblia nem com Cristo. Por isso que ontem eu preguei. Muita gente diz que Israel é terra santa. Eu não trocaria, irmão, nem uma igreja católica por Israel. Porque os católicos acreditam que Jesus morreu, veio ao mundo. O católico está mais perto de Deus que Israel. Se você for ver Israel, o que cresce muito lá é o islamismo que cresce lá, é o ateísmo, o judaísmo que é contra a Bíblia. Se você tentar conversar com o judeu ortodoxo, ele não aceita o Novo Testamento. Né? Paulo, para ele, é um desertor para eles, Paulo é um falso profeta. E para nós, Paulo é o maior doutrinador do Novo Testamento. E lá em Israel não acontece milagre nenhum. Então, irmãos, para mim, Israel é uma terra histórica como qualquer outro lugar. Foi uma terra santa, mas agora, terra santa é a igreja que crê em Jesus Cristo, é a igreja que obedece a Jesus Cristo. E aí você vai ver Melquisedeque, irmãos, como essa figura de Cristo também é uma figura da igreja. Melquisedeque, para você ter ideia, diz o Salmo 100, no verso 4, pelo rei Davi, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você não estuda teologia, você pensa que Melquisedeque deu uma ordem e Jesus, por causa dessa ordem, é sacerdote? Não, você vai ficar perdido. Por isso que eu falo que temos que vir para a escola bíblica dominical. Assim, a expressão segundo a ordem de Melquisedeque, é porque assim como Melquisedeque não era levita e era sacerdote, aliás, sumo sacerdote, Cristo também, sendo judeu, é sacerdote eterno. E a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 10, já diz que ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Cristo não precisava ser levita para poder ser sacerdote da igreja. E assim como o sacerdote ofertava para Deus uma oferta, Cristo ofertou a si mesmo na cruz do Calvário. Então, irmãos, esse homem é um personagem histórico. Quando você vai estudar outras fontes extra-bíblicas, você vai pegar livros apócrifos que vão comparar Melquisedeque a um anjo. Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era um anjo que Deus colocou na terra, e esse anjo tinha carne e osso, e ele reinava em Salém. Você não sabe, Salém era a mesma Jerusalém. Jerusalém quer dizer fundada ou firmada na paz. Né? No tempo desse homem era firmada na paz. E aí você vê, irmão, riquíssimas lições sobre Melquisedeque. Melquisedeque era rei de justiça, assim como Cristo também é rei e também sacerdote de justiça. E para você fazer parte desse rei, você tem que ser justo e você também tem que ser sacerdote. O sacerdócio hoje, irmão, é oferecer o seu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. Eu fui esses dias num culto, irmão, sinceramente eu me decepcionei com a pessoa que trouxe a pregação. O homem só sabia agredir as pessoas. Eu falei, rapaz, sinceramente, eu não quero pisar mais nessa igreja. E Deus me falou, não julga o teu irmão, não julga o teu próximo. O camarada só sabia agredir as pessoas. Ele tirou a gravata assim, olha, está aqui minha credencial, porque quem prega é o Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa que bate contra a teologia, ele é a favor do reino das trevas. Você pode ter certeza. A maioria deles não entende nada do que prega. Se você der no meio do satanismo, tem teologia. O que é teologia? Estudo de Deus. Então o que acontece? Se você bate contra a teologia, é como se você lesse um livro, não entende o que ele fala e mete o pau sem entender o que fala. Ah, mas o Espírito Santo, irmão, a maioria desses que dizem que o Espírito Santo me dá uma mensagem aqui, pregam heresia mais do que qualquer outro. E foi o que aconteceu com o rapaz. Ele ofendeu todo mundo, meteu o pau na teologia e não passa de um ignorante. Nervoso, entendeu? Eu falei, rapaz, não tem nem ética para poder pregar a palavra de Deus. Você vai ver a história, irmão, de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei de justiça. Então, você, se for tirar uma base para a sua vida, que você pode aprender com Melquisedeque, em primeiro lugar, irmão, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem deu a ele essa chamada não foi o homem. Não existia uma religião institucionalizada como quando Israel está levantado. Se Melquisedeque existisse no tempo de Josué, Josué dizia, então você vai ter que ser circuncidado. Você vai ter que passar por várias coisas que tem na lei. No tempo de Melquisedeque não tinha isso. Para nós hoje, irmão, se você tem consciência de quem te chamou para fazer a obra de Deus, que se dane quem não acredita.
Se Deus chamou um rapaz desse para ser evangelista, que se dane que ele não concordar. Ele, para ser evangelista, não precisa necessariamente ter um curso de teologia, ele pode evangelizar louvando, testemunhando. Lázaro, por exemplo, o irmão Lázaro é um evangelista. E aí você não vê aquela cultura, nem mais um homem que sabe evangelizar. Entendeu, irmão? O que eu quero dizer para você? Melquisedeque ensina para você hoje, assim como ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, você também é sacerdote e é chamado por Deus. E essa chamada vale mais do que qualquer reconhecimento religioso. No tempo de Melquisedeque, as religiões que mais predominavam eram do Egito, da Mesopotâmia, e eles adoravam os astros, adoravam demônios. Eles tinham uma religião mais forte do que ele, mas ele disse, fica vocês para lá, eu fico aqui em Salém, terra da paz. Então, irmãos, Melquisedeque lembra um pouco o apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus, o próprio Jesus, quando derruba ele por terra e ele vai para o local para poder entender o que está acontecendo, que ele está cego. E Jesus fala com o presbítero do lugar, Ananias, olha, ele é para mim um vaso escolhido, tá bom? Eu vou ensinar ele como sofrer pelo meu nome e ele vai pregar o evangelho. Jesus está dizendo, é ele apóstolo. Jesus não precisou fazer uma cerimônia, chamar Pedro, Tiago e João e reconhecer Paulo como missionário, como apóstolo. Você é, entendeu? Então, irmão, aprendendo com o Melquisedeque, você é chamado do alto. Tem pessoas que não reconhecem a pessoa, você é um irmãozinho da igreja, um irmãozinho nada. Porque tem muita gente, irmão, com credencial, eu acabei de citar um caso de uma pessoa que é ignorante, é credenciado, é convencionado e é endemoniado. Entendeu? Eu falei, ó, um pouco da legião do Gadareno veio para a vida desse homem. E ele está com paletó e gravata, só sabe agredir as pessoas usando a própria Bíblia. Então, irmãos, nós aprendemos com Melquisedeque. A sua chamada, ela vem de Deus, ela não vem do homem. E para você ter uma ideia, ele era tão reconhecido no lugar onde ele estava, que o próprio Abraão, depois de ter vencido os reis lá, depois que ele veio resgatando Ló, ele encontra com Abraão, e Abraão deixa que ele põe a mão na cabeça dele e abençoa ele. Será que nós poderíamos receber essa honra, irmão? Abraão era um homem rico. Será que se alguém olhasse para você, rapaz, você não pode me abençoar não, pelo amor de Deus. Porque tem uns que são da 13ª tribo, da tribulação, entendeu? Eles são pentecostais, mas escrito alto que você precisa ver. E a língua dele é língua comprida, não é língua que estranha, não. Então nós temos que pensar nisso. Nós somos chamados por Deus. A chamada vem de Deus. Assim como ele foi, nós também somos. Outra coisa, irmão, ele não era um personagem fictício. Você vai ver isso nos versículos de 1 até o 4. Você vai ver que ele interage com Abraão, ele conversa com Abraão, ele abençoa Abraão. Porque muita gente, irmão, pensa, igual os católicos, por exemplo, com respeito a algum católico, que o Gênesis, do Gênesis 1 até o Gênesis 12, é tudo uma história que inventaram para contar a história da humanidade. Mentira isso. Melquisedeque existiu. Mas cadê a genealogia dele? Você vai pegar profetas como Naum, Obadias, Abacuque, Malaquias. E quem é o pai de Pedro? O pai de Paulo? Você sabe? Não tem, né? Então é mentira também que Jesus existiu, né? Quem é o pai dele? Então, muita gente tem que entender. A razão, por exemplo, de não ter o dado dele aqui, porque quem escreve a Epístola aos Hebreus, se você quer um apontamento rápido, quem escreve a Epístola aos Hebreus é um cristão que saiu, com toda certeza, do farisaísmo. Aí tem um monte de gente que está largando aquela religião e está vindo para cá agora. Então, agora a mente dele está tirando aquelas crenças erradas que o judaísmo ensinou. Então, por isso existe a carta aos Hebreus. Né? Então, escreveu para esses crentes. Agora, vocês não são mais judeus. Agora vocês são cristãos. Então, no que se refere a Melquisedeque, ele pesquisou e não achou base histórica para saber da vida desse homem. Mesmo porque ele não era israelita, mesmo porque Abraão não era israelita. Abraão era mesopotâmico. Ele adorava outros deuses até conhecer Jeová. Então, no caso de Melquisedeque, ele era de uma cultura que estava se formando. Ele era do Planalto Sul, ali, do que seria hoje o Domo da Rocha. Possivelmente ali tinha um templo ao Deus Todo-Poderoso, ele tinha lá a sua coletiva de obreiros, e a Bíblia também chama ele de rei. Então, ele era um homem histórico, sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem na Bíblia as 10 virgens que nunca existiram. Eu conheci um louco que disse que as 10 virgens não eram imprudentes por causa do azeite, não, porque uma delas namorava com o rapaz
esqueceu de trazer o azeite, né? Falei, irmão, acha o nome do rapaz. Que uma das, elas ficaram esperando o rapaz trazer e o rapaz não trouxe. Falei, pois é, elas perderam a salvação, ela e o rapaz, né? É os dois que tem lá no bairro Universal. Então, o filho pródigo nunca existiu. Então, tem personagens na Bíblia que são ficções criadas por Jesus, por exemplo, para poder ensinar. No caso de Melquisedeque, não. Ele era um personagem histórico, era um homem que existia. E o que mais a gente pode aprender, irmão, com Melquisedeque? Você pode aprender, irmão, a ser pacífico. Versículo 2, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, ou rei de paz. Ou seja, a terra dele, irmão, possivelmente não tinha soldados, não tinha guerreiros. O povo ali era doutrinado. Quando via o Melquisedeque na rua, dizia, olha só, aquele ali é um homem de Deus, olha. O tom de voz dele é manso, é calmo. Você vê Tiago escreveu o capítulo 3 de Tiago, dizendo o seguinte, olha, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, e sempre agradável. Agora tem crente, irmão, que sinceramente, você quando conversa com ele, você parece estar conversando com um tirano, entendeu? Você fala assim, irmão, a paz do Senhor, você está debochando de mim? Eu estou desempregado, rapaz, por que a paz do Senhor? Tem pessoas que são assim, estressadas. Tem pessoas que você conversa com ele, você não sabe se você está conversando com um demônio ou está conversando com um ser humano. O que foi? Está me olhando? Você não está me julgando, não, né? O irmão falou que o diabo está julgando ele. Irmão, manda o diabo para o inferno, irmão. Você fala, você está me julgando e você que já está julgado. Entendeu? Tinha uma louca esse dia na internet que ela estava correndo do diabo lá no meio do mato. Dizendo que é pastor, dizendo que o diabo ia matar ela. Eu fiquei olhando aquele vídeo ali, e daqui a pouco o Espírito de Deus dá ela um versículo, dizendo que Deus nunca ia deixar ela, ia desamparar ela, nunca ia deixar ela. Ela tomou aquela coragem, aí falou, vem diabo, e começou a expulsar, deu vontade de botar. Tomou coragem. Bom, eu fico pensando na esquizofrenia, a loucura, principalmente no meio pentecostal, irmão. Você vai no hospício, o que mais você vê é gente pentecostal, irmão, falando mistério, rodopiando e caindo no chão. Isso é loucura de verdade. Nós temos que vir para a igreja para aprender a Bíblia. Entendeu? Eu não creio em ninguém igual eu vejo uns evangelismos aí pela internet, que o camarada fica falando em mistério, inventando mistério. O outro rodopiando, o outro rolando no chão, a outra assim, ó. E os ímpios olhando assim, o que é isso? Quer saber se você não é, irmão? Você quer ser evangelizado como pentecostal? Creia nos milagres. Entendeu? Porque o povo tradicional não crê no milagre. Creia que Deus vai operar um milagre, pregue com poder. Agora não comece a entrar nesse manto, não, que isso não vem de Deus. Entendeu? Você vai envergonhar o evangelho. Aí você vê aqui Melquisedeque, irmão, homem pacífico. Jesus, falando em Mateus 5, versículo 5, entre as 8 bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a igreja tem que entender que somos pacificadores. O mundo tem que ver você como promovedor da paz e não da guerra. O Salmo 37, versículo 8, diz a Bíblia que os ímpios, eles vão morrer logo, e a terra será dos mansos. Nós vamos nos deleitar na abundância de paz. Paulo, o irmão leu aqui, 1 Timóteo 3, versículo 3, diz que tanto para o presbítero como para o diácono, ele não pode ser avarento, nem espancador, nem iracundo. Deve ser inimigo de contenda. Mas o que você vê hoje em dia, irmão, Deus não perdoe. Até ditos apóstolos, né? Esse dia eu estava vendo claramente eu estava rindo dele. Ele falou, vou fazer um comentário rapidinho aqui. Começou a falar lá de um líder do Rio de Janeiro que estava criticando ele porque ele comprou uma fazenda com o dinheiro da igreja. E ele falou, você já parece um bode velho. Você só precisa ter chifre para não ter diferença. O homem se irritou como você nem imagina. Irmão, todo falso profeta é só você tocar em dinheiro, que ele vira, ele explode. Entendeu? Então o obreiro da casa do Senhor, ele não é avarento, ele é manso, ele é educado. Entendeu? Se alguém está falando mal dele, se é uma coisa que não é verdade, ele deixa para lá. Ó. A sua reputação, irmão, muitas vezes rebate muito mais do que os seus discursos. Porque todo mentiroso ele tem que se defender. Porque todo mundo conhece a vida dele e fala, e aí? Porque eu te conheço, eu sei que você deve, você tem café no pulo no sentido do débito. Entendeu? Vamos que eu sou ladrão. Aí alguém descobre que está assumindo dinheiro da igreja, eu sou tesoureiro. E aí? Todo mundo vai pensar que eu estou desviando. Se eu aparecer com um carro ali, aí que o povo vai ter certeza que eu estou desviando o dinheiro da igreja. Vocês entendem como é que é Melquisedeque? Um homem que tem exemplo de liderança. Quarta coisa que nós aprendemos com ele, sem genealogia, como eu falei.
Aparentemente, irmão, não tem história. Quando você abre o Midrash judaico, que é uma fonte de pesquisa das escrituras, que toma cuidado com que judeu ensina que judeu tem uma mente muito fértil. Chega a dizer que ele era um dos anjos que foi para Sodoma e Gomorra tirar Ló de lá. Eles dizem que Melquisedeque era a manifestação do próprio Messias. Mas, biblicamente, irmão, não tem base para isso. Entendeu? A razão de você ver Melquisedeque como sacerdote eterno é o legado dele. Jesus é que é eterno mesmo. Entendeu? Então, muita gente, irmão, tem esse problema de achar que Melquisedeque seja uma teofania de Cristo. Outra coisa, quinta coisa, ele é grande e é honrado por Deus. Quando você abre Hebreus 4, do versículo de 4 a 9, você vai ver que ele chega até Abraão, põe a mão na cabeça de Abraão e abençoa Abraão. E Abraão dá o dízimo de tudo para ele. E outra coisa, ele não era levita, como eu falei. Ele não pertencia a nenhuma religião institucionalizada nesse mundo. O que fala, irmão, que uma igreja pode não ter um pastor que foi consagrado, mas se ele é chamado por Deus, a igreja pode ser abençoada sim. Se o pastor sente essa chamada e Deus ungiu ele se convenciona, ele legaliza a igreja, Deus pode abençoar esse pastor, pode abençoar os obreiros que vier a partir dele. Irmão, o problema de muitas pessoas hoje é não validar pequenos ministérios. Vai falar, aquilo ali é uma igrejinha, aquilo ali não vai para frente não. Daqui a pouco a igreja está despontando aí na televisão, está na rádio, entendeu? Aí quando a igreja cresce, vira multidão, aí a igreja é de Deus, né, irmão? É o que eu sempre falo, irmão, enquanto você não tem nome, ou não tem status, as pessoas não te valorizam. Você pode ser o mais bonito do mundo. Se você não tiver nome e status, você não é nada. Entendeu? Você pode ter uma voz bonita. E as pessoas falam, quem é? É fulano. Ah, não quero saber não. Vou lá no meu Facebook, tem pessoas que cantam tão bem, irmão. Às vezes a gente compartilha o vídeo da pessoa, quase ninguém dá atenção. Agora bota o nome de um adúltero mentiroso aí que está bebendo aí, usando o nome do evangelho para crescer. Todo mundo dá like e chama de homem de Deus. Então, irmão, Melquisedeque é esse tipo de pessoa. Apareceu na Bíblia pela vontade de Deus. Quem sabe o próprio Deus tenha levantado esse homem, que não aparece nem o nome do pai ou da mãe dele, por falta de informação, para você entender. Os anônimos também podem ter um lugar no céu. Diz o versículo 15. E muito mais manifesto ainda hoje, se há semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, se Melquisedeque não fosse alguém real, se Melquisedeque não fosse alguém aprovado por Deus, Jesus jamais seria uma figura dele no Antigo Testamento. Jesus é hoje sacerdote por causa disso. Então ninguém fala, não, Jesus não pode ser sacerdote, porque Jesus não é levita, mas existe uma ordem que vem de Melquisedeque, vem antes do levirato. Então, irmãos, hoje, aprendendo com Melquisedeque, Deus tem para você honras e vitórias. Melquisedeque é hoje aquela figura, irmão, enigmática, que quase ninguém conhece, quase ninguém sabe, mas é honrado por Deus. Eu poderia comparar Melquisedeque, por exemplo, com tantos profetas. Você vai ver, por exemplo, o profeta Obadias, que era um profeta que foi levado no exílio de Babilônia. Você não vê o nome do pai dele, mas a Bíblia diz que ele foi usado por Deus naquele tempo. O profeta Naum, que viveu possivelmente numa colônia da Síria. E o que você vê é o profeta Naum profetizar. E aí você vê lá no tempo de Jesus, Cafarnaum. A tradução é a aldeia de Naum. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Muitas pessoas hoje não dão nada por você, não valorizam você. De repente você é uma pessoa que está tentando crescer na obra de Deus, ou como diácono, ou como pregador, como liderança, mas saiba que se é propósito de Deus se levantar, pode ter certeza, não há demônio no inferno, não há homem no céu que possa impedir que a obra do Senhor seja feita em sua vida. Uma reflexão sobre isso, a Bíblia diz, o sacerdócio de Jesus Cristo é prefigurado em Melquisedeque. Não se fundamenta na descendência de Levi, mas no juramento do próprio Deus. Jesus Cristo torna-se assim o mediador definitivo entre Deus e os homens. Isso aí é uma reflexão da Bíblia de aplicação pentecostal e está baseado em Hebreus capítulo 7,
versículo de número 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes. Aqui é um homem que viveu a dispensação da graça e está falando, ó, a lei de Moisés constitui sumos sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento, ou seja, a palavra de Deus, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. O judaísmo, irmão, hoje está atrás de milhões de quilômetros de nós. Eles estão até hoje esperando o Messias. Eles estão aí, oferecendo sacrifício até hoje, já levantaram o terceiro templo. Estão querendo derrubar a mesquita islâmica para fazer um templo lá. Já acharam aí uma novilha vermelha para poder oferecer em sacrifício. Irmão, os judeus, eles estão com a mente voltada em outro caminho. Por isso que eu falo, irmão, não se desligue da Bíblia, da oração, da busca a Deus. Que Deus, igual o irmão ali falou do estudo que Deus deu sobre santidade. Todo crente, irmão, que ama a Deus, ele está ligado à Bíblia Sagrada. Você não vai ver nenhum grande movimento dentro da reforma que a pessoa não estivesse ligada à Bíblia Sagrada. A começar dos dias de Paulo, né, que os judaizantes, os ebionistas, estavam pregando que Jesus ele é o Messias. Mas não foi ele que morreu na cruz, não, foi outra pessoa. É o que eles estavam pregando. E outra coisa, temos que guardar a lei de Moisés também. Foi uma das seitas que levantaram naquele tempo. Os gnósticos que acreditavam que Jesus era só um holograma, era um fantasma. Você não conseguia tocar em Jesus. Aquele ali era um espírito, porque ele não poderia vir em carne. Heresias, irmão, que apareceram, e todos que prevaleceram, irmão, estavam com a Bíblia agarrada na mão e no coração. Então nós só vamos vencer, irmãos, como Melquisedeque venceu, se estivermos apegados ao Deus Todo-Poderoso. E vem a recompensa de Deus. Você pode ver que Melquisedeque, sem manipulação, põe a mão na cabeça de Abraão, abençoa ele, e o que acontece? Abraão dá o dízimo de tudo no ministério. Não há manipulação. Hoje eu estava rindo de um vídeo que eu assisti várias vezes, de um dito apóstolo por aí, que ele fala, olha, você não vai pegar só os 10% de Deus, não. Você vai pegar 20% do seu e vai ofertar na obra de Deus. Porque Deus me revelou que você tem que dar 3 vezes o valor do dízimo. É revelação, né? Da carne. Então, irmãos, o que eu falo para você vê que Melquisedeque é um tipo de liderança que não manipula ninguém. Ele está vendo Abraão ali rico. Ele não diz assim, Abraão, lembra da casa de Deus, não. Ele primeiro abençoou ele. Trabalhou como sacerdote. Botou a mão na cabeça dele. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. E Abraão tirou o dízimo de tudo e abençoou. Irmão, eu conheço igrejas por aí que está ali o gasofilaço, está ali o cofre da igreja. Os irmãos que amam a obra de Deus vão lá e colocam. Eu não preciso ameaçar um irmão que está aí aposentado. Olha, o desastre está esperando o senhor, tá? Senhor, cuidado, tá? Se o senhor que não dá o dízimo, você vai para o inferno, tá? Eu estou profetizando, tem uns que falam assim. A senhora aí, ó, que tem uma lojinha. Deus me mostrou um demônio dentro da loja. E esse demônio é o devorador e vai comer tudo lá dentro, vai apodrecer tudo que tem dentro da sua loja. Aí você fala, irmão, eu só trabalho com plástico. Mas ele vai devorar o plástico. Você pode esperar isso. A senhora que tem um armazém, Deus mostrou 10 ladrões entrando lá dentro, roubando tudo, sequestrando seus filhos. E o dinheiro que a senhora está guardando, que eu sei, alguém me contou aí, a senhora vai ter que pagar de resgate. Tem umas pessoas assim, irmão. Joga praga em você se você não ajudar a igreja dele. Mentiroso, entendeu? Aí eles pagam os atores, entendeu? Olha, esse dinheiro aqui é do dízimo. Demônio, tenta pegar esse dinheiro. Aí a pessoa, eu não consigo nem olhar para esse dinheiro. Aí chega o outro, esse dinheiro aqui não é o do dízimo. O que é que você faz? Aí a pessoa pega e come o dinheiro. Você vê as palhaçadas que eles fazem, irmão, para tirar o seu dinheiro. É por isso que as pessoas do mundo falam, pai, eu vou para a igreja para quê? Só se for para rir, né? Que isso aí é palhaçada. Irmão, se você dizima e oferta por amar a obra de Deus, Melquisedeque é uma liderança, irmão, que muitos pastores hoje deveriam imitar. É uma liderança constituída por Deus, a igreja dele é uma igreja pacífica, o povo dele é um povo de Deus, e outra coisa, são honrados por Deus, sem manipular o povo. Mas o que você vê hoje é um monte de gente dizendo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Irmão, tem um monte de traficantes que dizem, mano, traficante, ladrão, tem uma igreja dita cristã aí, na Itália, que eles têm bandidos que lavam dinheiro ali na igreja, entendeu? E quem fala é gente que saiu desse ministério, entendeu? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos pôr de pé.
Melquisedeque para nós é hoje uma referência de liderança, referência de testemunho de Deus, referência de santidade. É um homem, irmãos, que não aparece a família dele. De repente Deus diz, não precisa aparecer. Eu quero que você apareça. Talvez Melquisedeque não tivesse pais crentes, mas a vida dele era entregue a Deus. Você de repente veio de uma família que não serve a Deus. Uma família de idólatras, de traficantes, de feiticeiros. Mas você é de Deus. E cabe a você quebrar o ciclo da maldição na sua família. Se a sua família era de pessoas aitéticas, você, em nome de Jesus, não vai morrer de AIDS. Se a sua família só tinha louco, traficante, prostituta, você vai quebrar esse ciclo da maldição. A partir de você e os seus filhos, seus netos serão servos de Deus. Vamos pensar nisso. Vamos orar em nome de Jesus.